Olá, eu sou o Chico. Oi, eu sou a Irene do Planalto. E eu sou a Laísa, e me juntei com o Chico e com a Irene para disponibilizar a monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, em áudio. Essa é mais uma parte desse projeto. Capítulo 2. Um projeto de tal envergadura congrega muita gente. Ao longo da introdução e do capítulo passado, sustentei por diversas vezes a necessidade de uma análise vertical da grilagem. Agora, nesse segundo capítulo, vou tratar das balizas teóricas que percorri para alcançar tal proposição, apresentando a forma com que a grilagem aparece nos trabalhos de antropologia em diferentes períodos, desde a ditadura militar, passando pelo retorno da democracia, governos petistas e ascensão da extrema-direita. Há também uma síntese de possibilidades em aberto, sugestões para outros caminhos de pesquisa possíveis e, ao menos para este autor, instigantes. Caminhando para encerrar o capítulo, consta o encontro da teoria com os dados empíricos, a partir da proposta de redes de solidariedade e suborno, e, por fim, a caracterização do que chamo de análise vertical da grilagem. É válido destacar, já de início, que o roubo de terras raramente foi objeto central de pesquisas antropológicas, mas extremamente comum como tema secundário, causa ou consequência de outros problemas estudados. 2.1 Grilagem e antropologia. Não é de hoje que a interface entre sociedade e meio ambiente vem se afirmando como uma das principais preocupações, tanto no campo das políticas públicas quanto no da produção de conhecimento. A antropologia, entre as ciências sociais, por seus antecedentes empíricos e uma certa vocação para a intervenção legada do surgimento em contexto colonial, oferece boas alternativas de análise e compreensão da questão ambiental. A disciplina surgiu vinculada ao estudo das transformações que as sociedades promovem em seus ambientes, pensando a diferença do ser humano para com as demais espécies. A análise vertical da grilagem nada mais é que agregar ao estudo quantitativo da estrutura fundiária essa interface do humano com o ambiental promovida pela antropologia. Pensar o processo de grilagem em várias dimensões. Ela se origina de uma união entre pesquisa qualitativa, adotando como procedimento metodológico a revisão bibliográfica, e pesquisa quantitativa, através do levantamento de dados em registros cartoriais, processos administrativos e judiciais para demonstrar empiricamente o caos fundiário envolvendo o imóvel bonito. E etnografia, enquanto registro descritivo da cultura material e imaterial do povo que ocupa a área de Bonito. Realizar tal análise não é simples, como apontou o professor Girolamo Treccani e os demais membros do 8º Grupo de Trabalhos do Congresso do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da UFG, do qual participei como debatedor. Há vários riscos na efetivação de uma análise desse tipo. Como cair nos mitos do vínculo harmonioso entre sociedade e natureza nos tempos pré-industriais, da tecnologia moderna como causa última da crise ecológica, ou do papel sacrossanto da ciência como guia em direção à sustentabilidade. Ainda não sei dizer se essa monografia conseguiu se esquivar de todos eles ou se caiu em outros, mas tentei escrever não apenas com base naquilo que os grupos humanos pensam acerca do entorno natural e social, mas com base no que fazem nele, tentando passar ileso tanto pela tecnofobia quanto pela tecnofilia, que tem marcado trabalhos na área ambiental. É válido destacar que o caminho proposto aqui é um entre muitos. Na verdade, o tema da grilagem em si não é novo na antropologia. A grilagem sempre apareceu nos mais diversos trabalhos de antropologia como tema secundário. Não se falava ou se pesquisava o processo em si, mas eram pesquisados temas correlatos. Desde a ditadura militar, período no qual a grilagem se tornou instrumento de apropriação capitalista e latifundiária das terras no Brasil, tendo o Estado como contribuinte direto, há antropólogos pesquisando grilagem direta ou indiretamente. A modernização da agricultura instituiu mecanismos coercitivos,
fundados na violência, objetivando a desorganização da economia de pequenos produtores agrícolas. Foi o período dos megaprojetos da infraestrutura sob a insígnia do milagre econômico e do Brasil grande potência, que adentrava por regiões ainda pouco exploradas nos moldes ocidentais, como a Amazônia, defendendo o mito do vazio demográfico ou mata virgem, facilitando o rolo compressor que se abateu sobre poceiros, populações tradicionais, nações indígenas e patrimônio ecológico. Nesse contexto, as pesquisas de Lígia Maria Sigaldi tiveram destaque. Nome indispensável para se pensar antropologia e grilagem, Lígia Sigaldi tem uma das teses Os Clandestinos e os Direitos, Estudos sobre Trabalhadores da Cana-de-Açúcar de Pernambuco, de 1977, mais necessárias para se pensar em antropologia rural, greves camponesas, mudança social e plantation. O artigo Congressos Camponeses, 1953 a 1964, e o livro Sindicato e a Estratégia do Capital, apesar de antigos, jogam luz sobre a temática de conflitos no campo. Juntos, esses estudos demonstram os efeitos do aumento do fluxo do capital internacional, incentivando a grilagem de terras com venda garantida a estrangeiros com conhecimento e participação de membros do poder público sobre camponeses, bem como os vários pesos e medidas que existiam para parcelas diferentes da população. Além disso, o trabalho que desenvolveu na coleção Documentos, em 1992, é imprescindível para pensar os impactos dos megaprojetos, suas conexões com a grilagem e a marca que o período da expansão dos incentivos fiscais e da criação de megaprojetos de infraestrutura, promovendo uma supervalorização da terra e incentivando a grilagem, deixou sobre poceiros e povos nativos. Foi a união das pesquisas de Sigaldi com a história fundiária brasileira que percebi a possibilidade de um estudo antropológico da grilagem, pois a antropóloga expunha com maestria as articulações entre campesinato, a ausência do poder estatal na proteção de populações tradicionais e desenvolvimentismo, fatores constitutivos para o roubo das terras no século XX. Na ausência de uma avaliação real das implicações sociais dessas grandes obras, não apenas as populações são duramente atingidas, como também produzem-se outros efeitos irreversíveis que acarretam prejuízos significativos para o país. Assim, por exemplo, na decisão de construir Sobradinho esteve embutida também a discutível decisão de inundar milhares de hectares de terras mais férteis do Nordeste. Um celeiro em potencial e plena caatinga. Assim, por exemplo, quando se pensa em resolver o problema de Itá, estimulando a compra de terras no Rio Grande do Sul e colocando simultaneamente nas mãos dos camponeses alguns milhares de cruzados, fatalmente estará se produzindo uma fantástica desorganização do mercado de terras no Rio Grande do Sul, inflacionando o preço dos imóveis rurais e criando condições favoráveis para o agravamento da questão fundiária naquele estado, onde o contingente dos sem terra aumenta a cada dia. Apesar de não falar diretamente de grilagem, a autora dá conta de parte do caos fundiário, oriundo da expansão dos incentivos fiscais e da criação dos megaprojetos de infraestrutura, promovendo uma supervalorização da terra e incentivando a fraude. Outra obra de destaque é o livro Ocupações de Terras e Transformações Sociais, uma experiência de etnografia coletiva, organizado por Benoît de Lestoile e Lígia, onde, a partir de variadas reflexões, fora obtida uma visão apurada, afastada de perspectivas simplistas, sobre as motivações e os pontos de vista dos que participaram das ocupações, sobre as relações entre ocupantes e movimentos, entre diferentes movimentos, entre movimentos e governos em seus vários níveis, e entre acampamentos ou assentamentos e as comunidades locais, os municípios e as regiões.
Tal obra foi indicativa da necessidade de olhar para a organização dos Calunga e para a luta institucional pela terra. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Construí meu barraco de madeira, em cima deste morro pra morar. Vem o cão de um grileiro de rasteira, querer meu barraco derrubar. Mas se o grileiro vem, pedra vai, de cima deste morro, ninguém sai. Momento Pedrada. Opa pessoal, e o Momento Pedrada de hoje não tem pergunta, só tem a nossa lembrança, os nossos parabéns aos 26 anos de CONAC, 26 anos de muita luta, de defesa dos povos quilombolas, das comunidades negras rurais, comemorado ontem no dia 12 de maio. O Brasil é quilombola, nenhum quilombo a menos. Esse foi mais um episódio do podcast Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, onde realizamos a leitura da monografia de mesmo nome do Chico Souza, apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Texto, Chico Souza. Vozes, Laísa Fernanda Alves da Silva, Irene do Planalto Chemin e Chico Souza. Consultoria de podcast, edição e montagem de som, Irene do Planalto Chemin. Fotos, Durval Mota e Chico Souza. Identidade visual, Alex Nogueira. Divulgação e mídias sociais, Laísa Fernanda Alves da Silva. A música tema é Grileiro Vem, Pedra Vai, do Centro de Cultura Popular. Na descrição desse episódio estão disponíveis as referências teóricas citadas, a monografia do Chico completa e o endereço das nossas redes sociais. De cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro.